Olá pessoal, venho conversar com vocês sobre o meu trabalho, minha dissertação de mestrado, que é sobre o imaginário simbólico, né? Que se chama Macunaíma, uma análise mitocrítica. Se tiver um barulho aí, gente, já fechei a porta aqui, o escritório, mas tem muito barulho externo e eu já deveria ter gravado isso há algum tempo. Então eu vou explicar para vocês como eu fiz de forma sucinta, mas durante alguns meses eu vou falar sobre os livros do imaginário e uma vez que eu for falando sobre cada livro, eu irei consequentemente explicar como você pode usar a teoria. Bem, eu analisei, como eu disse a vocês, Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. E quando eu vou fazer uma conversa aqui com vocês, como foi que eu fiz? Quando eu li a obra Macunaíma, eu percebi algumas coisas interessantes. Por exemplo, Macunaíma é filho do medo e da noite. Tem alguns dísticos, né? A saúva, muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. Então, assim, quando você vai analisar, você lê uma obra literária, e aí você percebe nela algumas imagens recorrentes. E aí aquilo te inquieta, aí você pode usar a teoria do imaginário. É a mesma coisa se você lê um livro sobre, por exemplo, o Conto da Aya, né? De Margaret Atwood, acho que é esse o nome dela. E aí você vê que a mulher subjugada, você vai usar o quê? Uma teoria feminista, né? Uma teoria feminista. Eu não sei, basicamente, porque eu não trabalho muito com isso. Mas quando você vê um texto que trabalha muito símbolos, recorrência de mitos, que a gente chama de mitemas, pequenas unidades de mitos que estão ali dentro do texto. Então, basicamente, você vai usar a teoria do imaginário. Então, aqui, o que foi que me chamou a atenção? Macunaíma, né, é como se Mário de Andrade, eu não vou entrar aqui em detalhes, eu quero ser bem simples. Ele tentou, né, mostrar de onde veio o brasileiro, né, quais são as origens do brasileiro enquanto sua mitologia, né, sua mitogênese, vamos dizer assim. Então isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a estudar. E aqui nesse meu trabalho, né, nessa minha trabalho de dissertação, vocês podem encontrá-la no PPGLI, no programa, né, PPGLI. E aí você pega, coloca lá, acho que é 2013, Holanda Maria da Silva, está aqui o título, ó. Aí você vai procurar, ou então você pode colocar mesmo no Google, Macunaíma, uma análise mitocrítica. Então vai aparecer o meu trabalho lá com certeza. Ou às vezes até você colocando em Holanda Maria da Silva aparece. Então eu vou vendo aqui o sumário e vou mostrando para vocês, basicamente. Então uma vez eu falei para vocês que, de acordo com Gilberto Durand, ele diz que toda cultura, né, tenta fugir da passagem do tempo e da morte. Então, quando uma cultura tenta fugir da passagem do tempo e da morte, ela cria um trajeto antropológico, ou seja, ela cria rituais, né? Esses rituais se transformam em religiões. Essas religiões, elas são imbuídas, são estruturadas por meio de um mito que tenta explicar a origem do universo, como os heróis se comportam, e assim os indivíduos também vão seguindo. Então, geralmente no Ocidente, contemporaneamente, nossa cultura ela é, querendo ou não, pautada muito no mito judaico-cristão, né? Então, nós temos uma cultura muito diurna. Agora está havendo um balanceamento aí, né? Porque nós estamos vendo que o progressismo, que tem uma vertente mais noturna, está sempre lutando contra essa vertente diurna, né? Que no Ocidente existe. Só para dar um exemplo. Então, quando eu comecei a ler Macunaíma, o que foi que eu fiz? Eu comecei a analisar as imagens que simbolizam a passagem do tempo. Então, a primeira imagem, né, que simboliza a passagem do tempo, de acordo com Gilberto Durand, são símbolos nictomórficos, catamórficos e teriomórficos. Primeira coisa que eu fiz, eu li a obra e cataloguei esses símbolos. Eu vou dizer alguns para vocês. Aqui na obra, começa dizendo que Macunaíma é filho do medo e da noite. Então, assim, isso me chamou muita atenção quando eu estava, né, lendo para trabalhar, porque de antemão a gente já vê o quê? Macunaíma. Olha só, vou ler. Macunaíma, é ruim de você não marcar isso, né? Cadê a introdução?
No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto, retinto, filho do medo e da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraruquera, que ainda Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamavam de Macunaíma. Mais à frente vai dizer que Macunaíma, nome que começa com Ma, tem Macena. Então, a primeira imagem que para mim apareceu aqui foi a imagem da noite, né? A noite. E se você ler no livro, é sempre Macunaíma ligada ao mal, à noite, né? A água negra. Então, olha só, símbolos nictomórficos, né? Que remetem à noite, à queda, à destruição. E aí eu fui analisando e fui explicando e tudo mais. Outro mito também que me chamou muita atenção, que eu escolhi essa edição, eu tenho 3 edições desse livro, é justamente esse aqui por causa dos insetos. Os insetos. Foi um segundo símbolo que é teriomórficos, que os símbolos teriomórficos, de acordo com Gilberto Durand, se remetem a animais. Animais tomados de forma simbólica para remeter à passagem do tempo. Então aqui em Macunaíma, eu vi, gente, são vários símbolos teriomórficos, mas eu só estou falando de alguns que eu vi na minha pesquisa e que eu falei. Então a formiga, tem muita formiga, e a formiga destrói tudo, as plantações de café, as plantações de açúcar, e é interessante que o formigueiro, né, aquela muita formiga, aquele negócio todo, de acordo com Gilberto Durand, é o aspecto do caos, o caos que simboliza a destruição. E aqui no texto eu via isso, é interessante que é o momento em que o personagem Macunaíma, ele vai no terreiro de Macumba, e ele vê as pessoas pedindo várias coisas. Então as pessoas pedem para que haja uma filha casa, uma filha feia casa, a menina casa. Mas tem 2 pedidos que a entidade não faz. A primeira é unificar a língua portuguesa, diz que não faz. E a segunda é destruir as saúvas. Então a gente vê aqui, né, eu percebi que o símbolo teriomórfico, né, que justamente são as formigas, as saúvas, né, simboliza o caos, mas é um caos criativo. É justamente esse caos que faz com que a cultura brasileira seja tão rica. E eu comparei até as saúvas com a linguagem também. A nossa linguagem, a linguagem brasileira, ela é caótica, porque mistura afro-brasileira, mistura a italiana, e aí junta tudo isso e como é que fica? É muito difícil, mas ao mesmo tempo originou uma língua riquíssima, né? Então, eu parti desse pressuposto, analisei os símbolos teriomórficos. Então, uma vez vendo esses símbolos, né, que simbolizam a passagem do tempo, que são o quê? Os símbolos catomórficos, teriomórficos e nictomórficos. Aí vocês me dizem, olha, o símbolo catomórfico, qual foi que você viu? A introdução diz, né? Macunaíma, quando nasce, o nascimento é queda, né? Então, o texto de Macunaíma já começa com o símbolo catomórfico queda. E aí, essa queda, né, ela diz que a queda é tão grande que até o maior rio, né, o rio ali da Amazônia, perto da tribo Tapaiumas, onde Macunaíma morava, ele fica horrorizado. Então, quando eu analisei esses símbolos catomórficos, ou seja, esses símbolos catomórficos, teriomórficos e nictomórficos, que simbolizam a passagem do tempo, você percebendo esses símbolos, você pode perceber se na narrativa o herói, né, vai lutar contra esse símbolo ou ele vai aceitar esse símbolo. Aí começa a segunda parte do projeto, né, que você começa a trabalhar. Você vai escolher um texto, vai ver quais são os símbolos que simbolizam a passagem do tempo, que são os catomórficos, teriomórficos e nictomórficos, e aí você vai ver como se luta contra esses aspectos. Se a luta for sempre como eles chamam, o sheme, a postura de lutar, né, de vencer aqueles aspectos, com certeza o trajeto antropológico da obra será diurna. Mas se na obra o herói, né, ou a heroína, ele aceita aqueles símbolos, né, da passagem do tempo, provavelmente vai ser noturna. E se na obra houver um equilíbrio entre esses símbolos, ele nem luta, nem aceita, mas consegue dar uma amenizada, seria o que a gente chama no regime noturno, que tem o místico e o sintético, né? Então seria o sintético. Aqui, como foi que eu vi na obra? De início, Macunaíma, né? Eu não vou entrar no enredo aqui da obra para vocês, eu estou falando partindo do pressuposto que vocês já conhecem a obra. Mas Macunaíma, ele nasceu ali na tribo Tapaiumas, ele sai com os irmãos, né?
para a cidade atrás de um objeto que ele acabou perdendo, que ele ganhou da mulher que ele amava, que era Si, a mãe do mato. E então, quando ele perde, ele vai atrás desse símbolo. Ele segue bem a trajetória do herói. Ele sai do seu lugar para ir para um mundo estranho, mas esse mundo estranho é o quê? A cidade do gigante Venceslau Pietro Pietra. E dentro dessa trajetória atrás desse grande objeto, né, ele vai passar várias aventuras, dentre elas enfrentar esses aspectos da passagem do tempo e da morte. E então, Macunaíma, de imediato, ele quer lutar sim contra a passagem do tempo e da morte, mas ele é preguiçoso, ele gosta da sedução, ele gosta da libido. Por exemplo, um dos grandes aspectos que simboliza, né, uma estrutura antropológica noturna é a grande mãe, é a deusa mãe, ou seja, são aquelas imagens e símbolos em que o narrador não, tô dizendo, né, o personagem ele se deleita com o grande feminino, e é o que acontece aqui com Macunaíma. Ele se deleita com Si, a mãe do mato, se torna o imperador do mato virgem, transa com ela, né, de todas as formas, vive o amor com ela. Inclusive, quando ele perde a Moiraquitã, né, ela engravida e ela quer virar uma estrela inútil, vai para o céu. E ele começa, né, a viver com várias mulheres. Então, Macunaíma, ele não tenta lutar contra a libido, contra tipo os símbolos que possam remeter à morte. Ele continua se deleitando com os aspectos da morte, né? Como, por exemplo, eu não quero dar spoiler da obra, mas eu tenho que falar. Então, Macunaíma, ele não tenta vencer, por exemplo, a saúva, que é um símbolo do caos. Ele acha aquilo natural, é importante, é criatividade. Ele se deleita com o grande feminino, que de certa forma é terrível. Ele não luta contra o grande feminino, né? Ele se deleita com as mulheres, com várias mulheres, inclusive ao momento em que veio a Sol quer casá-lo com uma de suas filhas. E ele não quer se prender a uma mulher só, ele quer viver com várias cunhãs. E aí ele foge. E então, eu chego assim na conclusão que, diante desses aspectos, né, nesses símbolos da passagem do tempo, como a queda, né, Macunaíma cai, mas ele aceita essa queda, ele aceita a vida como ela é, que é o amor fati, né, o amor fatal em relação à morte. Também ele não quer lutar contra a saúva, ele não quer lutar contra os aspectos caóticos da existência aqui na narrativa. Ele se deleita com ela. Então, realmente é uma obra que, a meu ver, é realmente um trajeto antropológico noturno. No entanto, o que eu achei mais interessante no fim da minha pesquisa é o seguinte: Macunaíma, ele vive, né, toda a sua plenitude com o grande feminino, né, seguindo o trajeto antropológico noturno. Mas então chega um momento, né, crucial da narrativa, que é quando ele se deleita com tudo que ele tem direito, ele volta para o Mato Virgem, mas o Mato Virgem está todo deteriorado e que de certa forma ele é responsável por isso. E aí ele é chamado pela água, e dentro dessa água está a Uiara, né, que era uma mulher mimosa, linda, mas que aqui atrás tinha a vagina dentada, né, tinha não é a vagina, de acordo com a narrativa, é aqui a grande boca aqui, né, e ele entra dentro desse lugar, né, e ele acaba sendo devorado, né, algumas partes principais de Macunaíma são devorados, então os testículos dele são devorados, ele não consegue reaver a Muiraquitã, que é o símbolo da mulher que ele amava, e ele também perde as pernas. Então, quando ele perde a capacidade de seguir o regime noturno da imagem, ou seja, se deleitar com os aspectos mais noturnos da vida, ele acaba ficando melancólico, a existência dele fica sem sentido. E aí Macunaíma realmente decide para o céu virar uma estrela inútil, ele vai. E aí, gente, no final da narrativa, o que acontece? O narrador, ele vai nos contar que ouviu essa história, né, de um papagaio que ficou repetindo a história de Macunaíma, ficou repetindo. Então, aqui, a meu ver, como eu tentei explicar no meu trabalho, Macunaíma, ele transita entre o regime diurno, porque a hora ele realmente quis vencer
para reaver a mulher aquitana, na verdade no interesse dele, mas ele depois ele segue o regime noturno da imagem, ele se deleita com o regime noturno da imagem, mas no final ela acaba morrendo, né? Ela acaba se tornando uma estrela inútil, ele vai para o céu virar uma estrela inútil. Mas a história dele não morre, a história dele vai permanecer eternamente por meio de uma narrativa que o papagaio conta para o narrador que estava deitado numa rede e escreveu aquela história em uma semana. Então, assim, essa história aqui, né, eu tô colocando o livro, mas assim, na minha dissertação, inclusive o meu orientador até falou disso, que uma obra ela não vai ser plenamente noturna, assim, não vai seguir um regime plenamente diurno ou plenamente noturno. Ele pode simplesmente seguir o regime noturno sintético, né? E aí, o que é interessante quando você vai analisar uma obra é você perceber o que as imagens, os símbolos querem passar, né? Como eles querem transmitir uma mensagem para a humanidade. Quando eu fiz esse trabalho, né? Quando eu li a obra Macunaíma, eu amei essa questão de como Mário de Andrade ele usa o imaginário simbólico. O que é o imaginário? Toda cultura, seja um livro sobre teorias matemáticas, seja uma obra de arte, seja um livro de literatura, seja um livro de história, tudo que o homem produziu, que é como Norton fala, né? O imaginário é o museu do Homo sapiens, é tudo que o homem construiu, está lá no imaginário, esse lugar, né? Algumas pessoas, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você tem esse arcabouço do imaginário. E Mário de Andrade, ele andou, né, pelo Brasil todo, ele pesquisou os mitos, as lendas, ele lia muito, ele tinha uma formação clássica, ele era pianista também, então ele tocava piano, ele teve um problema na mão, se eu não me engano, ele parou. Então, o imaginário de Mário de Andrade era muito rico, tinha muita informação. Então, Mário de Andrade escreveu esse livro em uma semana. Ele simplesmente foi para um sítio e começou a rabiscar e escrever essa obra. Então, aqui é uma coisa legal para a gente ver esses conceitos. Então, diante do imaginário riquíssimo que Mário de Andrade tinha, né, sobre a cultura brasileira, ele usou a imaginação criativa, que é a faculdade de vamos dizer assim, de recriar, de remitologizar, né, aquelas histórias que ele tinha. E aí ele criou um novo mito, né, o herói brasileiro, o herói sem nenhum caráter. E quando diz o herói sem nenhum caráter, não é que o cara não vale nada, quer dizer, o imaginário de Mário de Andrade é tanta coisa que ele não conseguiu construir uma personagem que tivesse um aspecto só. Macunaíma é múltiplo. Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, não tem como dar um caráter a ele. São várias características que ele tem. E aí a gente vê, né, que como ele manipula os símbolos da passagem do tempo, como ele usa os símbolos né, de você vencer a passagem do tempo e da morte por meio de um trajeto antropológico, que a meu ver aqui é noturno e sintético, né? Eu tô falando isso de uma forma bem assim, mas eu posso falar com vocês depois sobre a obra e usar outros termozinhos, né? Porque Durkheim fala de herético, é o regime da antítese, da antífrase, né? Mas eu tô falando aqui para vocês os termos mais fáceis de vocês entenderem a obra, né? E essa foi minha pesquisa que eu fiz. Eu falei na minha apresentação eu falei em 25 minutos. Eu tentei falar aqui também nesse mesmo esquema, porque eu queria fazer um apelo aqui a vocês. Qual é o apelo que eu queria fazer? Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, pedisse para mais pessoas se inscreverem no canal, curtir, comentar, para que a gente chegue a 1000 inscritos, eu acho, né? Que com 1000 inscritos eu poderei fazer lives, e aí a gente poderia, por exemplo, pegar um texto e a gente ia ler o texto, e lendo o texto a gente ia aplicar a teoria de Gilberto Durkheim à obra. Por isso que eu tô gravando esse vídeo até de certa forma um pouco assim apressada,
para cumprir uma promessa que eu já havia feito. Inclusive, eu lendo um e-mail hoje, uma pessoa pediu para mim, então eu tô aqui respondendo a essas pessoas que me pediram, e eu amo falar sobre isso, mas eu quero fazer um apelo também, me ajudem. Ajuda para que a gente possa crescer aqui, o canal crescer, e assim eu possa ter mais tempo, mais possibilidade de gravar e a gente realmente fazer uma comunidade que estude o imaginário. Tem muita gente competente, minha orientadora é super competente. Eu conheço 2 professores que são sumidades sobre isso, que é Sebastião Joachim, que foi meu orientador de mestrado, que orientou esse trabalho, foi Sebastião Joachim, e a professora Gorete Ribeiro, que apesar que ela foi minha orientadora da graduação. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser muito sucinta, mas assim, se a gente conseguir chegar a 1000 inscritos aqui, com certeza o que eu irei fazer? Vocês podem escolher um texto e a gente tenta aplicar a teoria do imaginário. E lógico que como será ao vivo, vocês podem perguntar termos e eu vou tentando explicar aqueles termos. E se eu não souber responder, na próxima eu vou procurar e a gente vai respondendo, porque eu sempre digo, estudar o imaginário simbólico, seguindo a teoria de Gilbert Durand, e também, né, de Bachelard, ou Northrop Frye, Northrop Frye nem trabalha tanto com o imaginário, né, mas Paul Ricoeur é um labirinto, gente. Quanto mais você estuda, mais você se aprofunda, mais você vai... E é aquela coisa maravilhosa, para mim, pelo menos. Então, cumpri. Eu não poderia deixar de gravar. Foi rápido, mas se vocês quiserem, eu posso destrinchar capítulo por capítulo, como eu fiz. Mas, em linhas gerais, foi isso que eu fiz, como eu falei pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí.